Preparada? Aham, não. Mas vambora, né? O que fazer? Ai. Você fica tímido? Eu senti que eu tô tímida. 1, 2, 3. Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui. Thaís Baez aqui. A gente vai contar umas histórias engraçadas aí dos nossos 10 anos de namoro. Então tem muita história engraçada aí que a gente quer compartilhar. A gente ainda não sabe se vai pôr tudo no vídeo, se vai fazer vários vídeos. A gente vai ver como é que vai caber aqui nesse daí. Depois a gente decide os outros, né? Verdade, porque tem histórias demais, gente. Nossa, vai fazer 10 anos de namoro em agosto. E assim, vou te falar, viu? Já aconteceu cada coisa engraçada com a gente. Escolhas. E tem uma história assim que é épica. Épica no nível assim colossal. Eu já né? tô rindo porque... Então, a Thaís, acontece várias coisas com a Thaís quando ela está em desespero. E uma delas é pensar as coisas que pensa assim, uma coisa que você não pode fazer. Ela faz, entendeu? Ai. Então é do tipo assim, chegou um arrastão, ao invés dela correr pro lado, contra o arrastão, por exemplo, ela vai na direção do arrastão no desespero. Então... Ai, eu tô rindo muito disso, porque, tipo assim, agora eu lembrei de uma outra história que envolve a minha família, mas essa fica pra outro vídeo. Isso é Que tem a ver verdade, a gente vai contar Que tem a assim. ver com isso. Então, se você quer saber essas histórias, se inscreve aí no canal, deixa um like, ativa o sininho, porque a gente vai fazer mais vídeos aqui, vai ter muita história legal. Então, quero contar com você aí, tá bom? Eu também. Isso aí. Olha só, um belo dia, vamos contar o contexto histórico primeiro, né? Ah, tem essa história precisa de contexto. Conta o contexto histórico aí. Basicamente é o seguinte, a gente fazia parte de um grupo de jovens da igreja, e aí o Marcel, músico exemplar, tava lá tocando, e teve um evento no domingo que ele precisou tocar. Só que esse evento acabou, tipo, meio tardezinho, assim. E é um bairro distante, né? Assim, com uma certa distância do nosso. Na verdade, a gente não tava conseguindo pegar um ônibus, porque ele não tava passando. Por isso que Então, a gente mas saiu é tarde. porque era... Ah, é verdade. Nossa, tá. Era um bairro distante e a gente não tava conseguindo pegar um ônibus, né? Só uma aspas aqui. A gente tá falando Deixa de eu um pôr. bairro que é, vamos falar assim, um pouco mais rico, né? O pessoal de lá é um pouco mais rico. E a gente mora na zona norte de Belo Horizonte, que vamos falar assim, é um pouco mais pobre. Ou Né? seja, as pessoas lá não pegam ônibus, né? O ônibus tá lá pra quem vai visitar. Exatamente. Aqui na nossa região tem um lugar que chama Quadra do Vilarinho, que é um baile funk, entendeu? Lá é uma quadra, mas tem umas matinê lá e tem uns baile funk. Lá, de vez em quando, tem um problema que, tipo, às vezes acontece de gangues irem e dá confusões. Aí já começa por aí, né? E a confusão é no ônibus. É. Bom, prossigo. Então tá. Aí, beleza, a gente acabou esse evento que a gente tava fazendo. Eu lembro que eu participava da decoração, então a gente tava cheio de sacola, que eu com as sacolas da decoração, Marcelo com as bags dos instrumentos, pode falar. Dos instrumentos, né? Você ia lembrar disso, né? E vambora pra casa. Mas aí a gente não tem carro, vamos de ônibus. Ficamos lá, ó, esperando o ônibus do bairro. A gente pegava um ônibus que ia do bairro e ia até uma subestação, como é que fala aqui? Uma cabine do móvel aqui de Belo Horizonte. É uma estação numa avenida principal aqui. Ah, Mas a meu gente Deus. tinha que pegar esse ônibus, a gente tava lá já tinha muito tempo, graças a Deus não aconteceu nada. E a gente foi pra cabine do móvel, né? Fomos pra cabine do móvel, passa o ônibus que deixa a gente dessa cabine do móvel da avenida principal pra estação que leva até a nossa casa. Ou seja, eram 3 ônibus, beleza. O perrengue já começou aí, porque o ônibus começou a demorar depois de quase mais de 1 hora, né, amor? Que o ônibus veio, glória a Deus, vambora. Beleza. Nessa cabine, mais um tempo de espera, chega esse ônibus que leva até a estação, fomos pra estação. Só que o dilema da estação é o seguinte, a estação aqui chama Vilarinho também. Beleza. O ônibus demorou, por sua vez. Entramos no ônibus. Você lembra qual foi a primeira coisa que aconteceu? Você não vai lembrar. Eu lembro. A gente pegou, Gente, foi muito engraçado. a gente pegou o ônibus lá e tinha muita gente no ônibus, né? O que acontece? Esse ônibus que levava a gente pra minha casa, que na época eu morava com a minha mãe, era um ônibus que, assim, lá já começava a lotar a galerinha da tal quadra. Na hora que Marcel entra, eu entrei, tipo, muvuca, pá. Marcel entrou, o ônibus
Foi o ônibus, eu não lembro se você ficou pra fora ou foi o dia que o ônibus fechou seu instrumento. Não, o que acontece, ó. A gente pegou o ônibus e tava muito cheio, porque tinha muita gente da quadra do Vilarinho. Porque a barra tava pesada mesmo nesse dia, entendeu? Então, tipo, todas essas probabilidades de acontecer algo ruim. E esse ônibus tava lotado de gente, tava todo mundo cheirando algumas coisas. Eu não vou falar aqui, que senão vai cortar a monetização do vídeo. Mas, tipo, tava todo mundo usando, vocês sabem o que, né? Então vamos falar assim, no ônibus tava cheio de gente usando. E começou um tumulto entre parece que tinha duas gangues dentro do ônibus. E começou uma briga ali. E naquela briga ali, a gente resolveu descer, porque a gente falou assim, não, até a gente chegar lá, vamos descer e vamos pegar o ônibus, que a gente tem uma rua aqui em cima e uma rua embaixo, né? A gente descia aqui, pegava o ônibus, o outro ônibus que era mais tranquilo, que a gente devia ter pegado desde o começo, né? Mas a gente queria chegar em casa rápido. Ah, é verdade, eu lembrei. Eu peguei o ônibus, consegui descer, só que eu não sei o que a Thaís arrumou, o motorista fechou o ônibus e foi embora. O motorista, eu acho que tava tão cheio e gente fazendo tanto barulho que ele não me viu, ele não percebeu que eu precisava descer junto com o Marcel. Então o Marcel desceu do ônibus, ele desceu na paralela de cima, né, que é a parte do Pinto, ele desceu lá, eu ia descer, o motorista fechou, eu falei, meu Deus do céu. Aí o pessoal já começou a gritar, motor, porque o povo fala assim, né, a menina quer descer aí, que não sei o que tem. Aí eu puxei de novo a cordinha e tô lá, meu Deus do céu, perdi o Marcel. Primeiro perrengue, né, e eu passando aquela vergonha na frente de um ônibus lotado. Aí o motorista vai, arranca, tipo assim, esse ponto, ele era muito mais na frente, tipo, então eu tive que, né, ficar lá com medo, morrendo, esperando o Marcel chegar. O motorista vai, abre, nesse ponto eu desço, o Marcel chega. Aí o segundo dilema é, agora, onde nós vamos pegar o ônibus? Porque se agora a gente, não estando na estação, a gente descer pra Vilarinho, vai ter arrastão aqui, o povo vai catar a gente, com stand de bagagem, com câmera cara, beleza. Mas aí, conta, que essa decisão foi sua. Aí a gente desceu pra Vilarinho, né, que era tipo, quase todo ônibus passa por essas duas, que uma é para Pedro Pinto, outra é Vilarinho, a Vilarinho era de baixo. A gente desceu lá e foi pra um ponto de ônibus, assim, que não era longe de casa, dava até ir pra gente ir a pé, né? E falamos assim, vamos esperar um ônibus aqui. Beleza, estamos esperando o ônibus lá, tranquilo. Aí chegam duas pessoas, né? E a Thaís, ela não pode ver ninguém. Se ela vê a mãe dela de noite, ela já fica com medo. Mas beleza. A gente tava sentado lá e chegaram dois caras assim, tipo, cumprimentaram a gente, sentaram de boa. A gente tá lá esperando o ônibus, só que os caras estavam com aquela vestimenta de funkeiro, né? Provavelmente vinham da quadra do Vilarinho. Mas, tipo, tudo tranquilo, tamo lá esperando lá. Aí a gente resolveu fazer o seguinte, a gente pensou assim, vamos pro ponto da frente, que aonde a gente tava muito escuro, né? Aí a gente falou assim, vamos pro ponto da frente, que tem uma academia lá, e tá tudo iluminado e tal. A gente foi pra lá, chegou. Só que o que acontece? Na hora que a gente levantou, pra poder começar aí, do nada, veio uma viatura, e já, tipo, já jogando o carro assim, tipo, quase que um peão, assim, sabe? Tipo, e já desceu os caras armados, os policiais armados, tipo, abordando o pessoal que tava no ponto de ônibus, né? E nisso a gente já tava um pouco mais pra frente. Aí eu olhei pra trás assim que o policial falou, para, você sabe, né? Parou, tem que parar. Falou assim, mão na cabeça. Mão na cabeça, tem que parar, porque se ele tivesse falando pra gente, a gente tivesse andando ainda, a gente dava margem pra poder ter problemas, né? O que acontece? A gente tinha que parar e olhar pra trás, né? Eu parei, olhei pra trás e vi que a gente tava mais afastado, então não era com nós, né? Mas na hora que eu olhei pra frente, a Thaís estava lá na frente correndo. Agora eu vou explicar o porquê. Eu já te expliquei isso, não é porque o Marcelo acha que eu tomo decisão errada, não é isso. É porque assim, começou a mandar, os policiais pararam eles e falaram, mão na cabeça. Só que quando eu ouvi essa muvuca, eu achei que eles estavam anunciando assalto. Não vi que era a polícia, não vi nada. Eu só comecei a correr, e eu corri muito. Aí eu ouvi o Marcelo assim... Que é isso, Thaís? Não, ele falou alguma coisa tipo assim, ô Thaís, que é isso? Não, eu olhei pra trás.
Detalhe, tipo, ela achou que tinha alguém assaltando os caras que tava lá, pra você ter ideia. Só que, tipo assim, era uma Blazer gigante. Nem vi, gente, eu com achei. luz, com o giroscópio, como é que chama aquele trem? Com aquelas luzes vermelhas da Não polícia sei. acesa. Polícia Militar aqui de Belo Giroflex, sei Horizonte, lá. Polícia Militar de Belo Horizonte é vestido de marrom, não tem como confundir. É mais um pouco mais escuro que essa parede aqui, entendeu? Gente, eu não tava. E tipo, na hora que eles desceram assim, eu olhei pra trás, eu olhei pra frente, a primeira coisa que eu falei assim, Thaís, você tá doida? Tipo, porque ela tava correndo, tipo, desesperadamente. E tipo, os policiais lá parando. A gente deu sorte que os policiais não viram ela correndo, porque senão até a gente explicar, a gente ia ter que parar, provavelmente a gente ia ter que parar na delegacia que era ali perto, ia demorar mais pra ficar tarde, né? Nossa senhora. E detalhe, na época eu tinha que chegar super cedo no meu trabalho. Nossa. Ó, mas assim, minha defesa, eu não... Gente, eu sou míope. Eu não enxerguei. Não enxerguei o que era. Eu só vi, tipo assim, o barulho da música. Porque eu já tava assustada com tudo. Gente, vocês não têm noção do que tava naquele ônibus. De como que tava. Então, tipo assim, eu já tava nessa defensiva. Aí eu saí correndo. Quando eu ouvi o Marcelo falando comigo, assim, eu fiquei tão tranquilizada que eu comecei a rir. Mas eu ri tanto, eu falei, ele falou assim, você tá doida, você vai correr da polícia? Se esse pessoal... Não, porque quando ele fica bravo, vocês têm que ver. Esse pessoal para a gente, aí como é que nós vamos fazer? É, porque quem corre da polícia Tá dá vivendo. margem pra levar um tiro também, né? Nossa, verdade, eu nem Mas pensei. o lance é o seguinte, aí a gente foi pro outro ponto, nisso já tava mais calmo, sentamos lá e estamos esperando. A primeira coisa que a gente pensou, vamos pegar um ônibus intermunicipal que vai pra cidade vizinha, que vai deixar a gente mais na frente, e a gente pega um ônibus que vai pro bairro, que a gente já tá no nosso bairro. Aí o que acontece, sentamos lá, aí veio esses mesmos meninos assim, e eles estavam reclamando porque a polícia parou eles, né? Verdade. Sentou lá, aí um deles, aí veio esse ônibus que a gente pensou em pegar, aí um deles falou assim, falou com ela, ô moça, dá sinal pra gente que ele não vai querer parar pra gente. Aí ela deu sinal, eles entraram, beleza, a gente ficou lá mais umas meia hora, né, até o ônibus chegar, Até e finalmente a gente chega. conseguir chegar em casa. Mas vou falar, esse dia eu dormi super tarde, cansada e tipo assim, meu Deus, nunca mais. Exatamente. Never mind. E essa daí foi a história de como a Thaís correu da polícia. Gostou dessa história? O que a pessoa faz? Pessoal, ela dá um joinha, ela compartilha com os amigos, ela se inscreve no canal, tá? E comenta aí embaixo se vocês têm alguma história correndo da polícia, alguma coisa parecida. Ou o que vocês acharam, né, da minha atitude de correr da polícia. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E eu quero saber se você ficou até o final. Então, vamos. Que palavra que eles podem comentar caso cheguem até o final? Tem que ser um código. Um código? Corre. Isso aí. Comenta aí, Corre. corre aí pra gente saber que você chegou até o final, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou! Falou.